na aula de hoje, mas também porque são materiais importantes, porque futuramente, se vocês trabalharem dentro da empresa que vocês estiverem e precisar participar de uma CIVA, precisar participar de um CMT, vai ser importante vocês terem esse material. Então, quem puder, depois eu vou estar também disponibilizando os slides da aula de hoje lá, essa videoaula, e daí vocês aproveitem também e baixam aqueles arquivos, tá bom? Um outro livro bem completo, bacana que tem, eu vou estar disponibilizando na outra aula, porque a gente ainda vai conversar um pouquinho mais desses assuntos, tá bom? Então, eu vou iniciar o compartilhamento da minha tela. Eu gostaria que alguns de vocês, por favor, me confirmasse se vocês conseguem ver os slides, tá bom? Então, porque eu não consigo ver o chat, então vou precisar que alguém abra o microfone ali para poder me falar, tá bom? Vamos ver. Conseguimos sim, professora. Então, tá já. Agora está ali como segurança e higiene do trabalho. Se tiver alguma dúvida, pode levantar a mãozinha, porque daí pelo barulho eu escuto, ou pode estar. Agora alguém vai querer entrar na sala. Faz um barulhinho, daí quando faz esse barulhinho eu já sei que alguém vai entrar. Professora, Oi, pode falar. tá me ouvindo? Levantou a mãozinha, né? É uma dúvida em relação à aula remota. No dia 2 seria feriado. Como que tá sendo a questão dos feriados daí na faculdade? Então, a princípio, daí por ser feriado, não teria aula mesmo. Né? Então, O que pode fazer talvez eu deixar um trabalhinho para vocês, tá? aham. Eu disponibilizo no final de semana, que seria um pouquinho um resumo do que a gente viu nas aulas anteriores, e dali ele contaria como a presença do dia 2, tá Ah, bom? aham. Também. Mas a princípio não teria dali realmente a aula propriamente dita aqui, como a gente Uhum. ensina. Vai ser um trabalho só para vocês apresentarem. Ah, então tá bom. Obrigada. Imagina, obrigada a você. Obrigada a você por ter lembrado até, porque eu fui falando que a gente vai ficar com a aula remota até dia 4, mas realmente no dia 2 ele nem conta, né? Nossa próxima aula não vai ser pelo Google Meet, mas vai ter um trabalhinho lá. Tá bom? Então, É um beleza. Uhum. trabalho simples, daí vocês. Não sei se vocês já têm experiências de colocar o arquivo no AVA. Eu já. Então, tá jóia. Qualquer coisa, quem tiver dúvida, pode me mandar um e-mail, tá bom? Vai ter lá a opção para você incluir o arquivo, você só arrasta o arquivo, que pode ser em Word ou PDF, ou até mesmo a foto do caderno para dentro do Avro, que já consegue ir. Então, eu vou iniciar aqui o slide, eu peço de novo, para só confirmar se vocês estão vendo o slide. Sim? Sim. Então, tá jóia. Obrigada. Primeiro, eu vou fazer um resumo só das partes mais importantes do que a gente viu na aula anterior, só para a gente se situar o que a gente estava conversando. Então, uma das coisas que a gente estava comentando era sobre as normas regulamentadoras. Né? A gente tem essas NRs, que elas são seguidas, né? E elas devem ser obedecidas. Então, elas apresentam, assim, vários quesitos sobre o que pode e o que deve ser feito, né? Então, nós, por exemplo, aqui na NR6, ela vai falar dos EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. E elas são totalmente importantes, porque a partir do momento que a empresa ela não fornece os EPIs para os seus funcionários, eles estão sujeitos a correr um risco, né? Então, se tem um funcionário que trabalha com altura, ele não usa capacete, ele não tem o cinto de segurança, corre-se o risco, então, dele sofrer algum acidente durante a queda e dali ele vai querer culpar, né, a empresa, porque a empresa não disponibilizou esse equipamento para ele. Então, quando a gente fala nessas questões das normas, é muito importante sempre que vocês tenham consciência que existem para todas, existem 37, né, e que existem para todos os setores, inclusive algumas bem específicas, né? Como seria agora a 37, que não está nessa figurinha, mas eu coloquei aqui do lado, porque no slide da aula passada ela ficou aqui embaixo, e dali essa mensagem aqui que diz que o MIT está compartilhando a tela ficou bem em cima. Então, nesse caso aqui, a norma 37 ela fala sobre a segurança e saúde nas plataformas de petróleo. Então, nesse caso em específico, né, ela não está aqui na figurinha, mas ela é uma norma que vai então se relacionar diretamente com esse fator. A gente tem outras questões
que podem também estar relacionadas à segurança do trabalho e também à higiene. E são algumas que a gente vai falar hoje durante a aula, né? Então, por exemplo, a 4, a gente vai falar a 5 da CIPA, a 6 a gente tem discutido bastante todas as aulas, né? A 7 a gente vai falar também, a 8 sobre a prevenção dos riscos, né? Também a gente comenta um pouquinho hoje, a gente falou da outra vez. A 18 a PSMAT também vamos falar hoje, então hoje vai ser uma aula assim, mais relacionada com a segurança do trabalho mesmo, né? Lembrando que a parte da higiene tá junto ali, relacionado, porque se você não tem um ambiente limpo, bem organizado, você corre mais risco de sofrer acidentes. Então, a gente tem aqui dentro dessas normas, né, são 37 ao total. É importante vocês, às vezes, terem esse slide pronto, porque se vocês forem selecionados, né, ou até mesmo vocês mesmos escolherem para fazer parte da comissão que vai estar levantando os riscos de dentro da empresa e que vão, então, estar apontando, né, tanto para os trabalhadores quanto para a própria direção sobre o que pode ser feito para evitar algum acidente, ou aonde tem um risco de levar um choque, onde tem um risco químico, onde tem um risco físico, onde tem muita vibração, temperatura alta, né? Então, essa comissão, ela normalmente está relacionada com os trabalhadores, porque eles acabam vivendo ali no dia a dia, né? Às vezes, a alta direção está lá no escritório dela e ela não vê, por exemplo, que a temperatura está muito alta e que aquele calor do maquinário ali está fazendo todos os trabalhadores em volta passar mal, porque está muito quente, daí junto com um dia abafado, sem ventilação adequada. Então, é importante sempre que os próprios trabalhadores que estão no meio do trabalho, ali, que estão no meio daquele local onde está sendo realizado o serviço, eles então não estejam falando com o chefe, com a coordenação. Mas, para que não fique aquela informação cruzada, então o que eles fazem? Eles direcionam para um líder, né, que ele é selecionado através de eleição, e ele apenas assume esse cargo depois que ele realmente diz, não, eu quero, eu aceito, então ele não é obrigado, né, não se preocupe nesse quesito do tipo, vão me colocar numa coisa que eu não quero. Não, tem que ser de livre e espontânea vontade. Se você quiser ser um dos responsáveis de estar informando os riscos, você então passa pela eleição, né, se candidato, e dali, de acordo com o que o pessoal votar, você pode ou não estar assumindo. Mas o que é interessante, né, dessa preocupação, tanto da empresa quanto em estar obedecendo as normas, é esse cuidado com o próprio trabalhador, né? Então, com certeza, houveram muitos acidentes ao longo do tempo que foi, então, alertando o pessoal sobre determinados riscos. Então, imagine a primeira vez que aconteceu alguém levar um choque, né? A primeira vez que aconteceu daquela fiação, por exemplo, ela está descapada e, além de dar um choque, criar uma faísca e causar um incêndio. Então, aquilo já virou de alerta para que outros também estivessem tomando cuidado com relação a isso, né? E químicos, por exemplo, igual a gente sempre comenta, trabalham muito com a parte dos riscos químicos. Então, com certeza, já passaram por algumas situações onde houve um acidente, onde houve um vazamento, dali, às vezes aquele vazamento vira, assim, um incêndio ou uma explosão, mas também existem casos que apenas uma irritabilidade, muitas vezes ele emite vapores, começou a arder o olho de todo mundo, coça, pipoca a pele, né? Então, imagino que diferentes situações que podem e ocorreram realmente ao longo do tempo, que levou, então, tanto os trabalhadores quanto a empresa já a tomar um cuidado. É claro que você estudar um pouquinho com relação àquela empresa, saber outras empresas no ramo, que tipo de risco é comum entre elas, é interessante também, né? A gente não vai, por exemplo, tratar da norma que lida com questões de inflamáveis, por exemplo, se você não trabalha, né, se no local onde você trabalha não tem nenhum produto inflamável, então não vai correr um risco de incêndio, né? Mas em compensação pode haver um risco de eletricidade, pode haver um risco de um outro fator. Então, essas normas, elas vêm justamente para caminhar com vocês e trazer uma segurança, né? A parte da higiene do trabalhador também é muito importante, porque ela vai, então, estar alertando e evitando também qualquer risco, né? Então, quando a gente fala dessa parte de higiene, o ambiente está adequado, com boa iluminação, arejado, limpo. Hoje em dia, né? Vocês podem ver que qualquer loja que forem, né? Apesar que agora está fechado, mas quando estava com o comércio um pouquinho aberto, já tinha sido instituído que logo no começo da loja tem que ter aquele álcool para o pessoal passar a mão,
né, se higienizar e depois entrar. Só também entrava quem estava usando máscara, e também existe aquela situação de número limite de pessoas, né? Então, acontece às vezes que você vai para uma consulta, ou vai entrar numa loja, mas eles dizem, não, só pode entrar um por vez, acompanhante fica do lado de fora. Então, acontece isso também, é uma situação que está ocorrendo no momento devido, né, à periculosidade da pandemia. Então, no nosso caso hoje, é um risco biológico de contaminação, né, para que ninguém pegue o Covid. Então, essas estão sendo as atitudes que o pessoal está cuidando. Em nenhum local você vê uma placa lá dizendo risco biológico. Mas se você entra na loja e você vê que já tem um álcool disponível, você já sabe de antemão que é justamente por essa situação, né? Ainda mais porque hoje em dia a gente liga a TV, está toda hora se falando nisso, então é uma periculosidade que a gente está exposto e por isso que a gente tem que tomar cuidado. Outro fator interessante agora, por exemplo, no decreto, é que, por exemplo, se você vai no mercado, eles inclusive colocam faixas, né, umas faixas de sinalização, porque você só pode comprar produtos de higiene e produtos alimentícios, né? Então você vai passando ali no mercado, você tem uma partezinha que vendia lâmpadas, que vendia pratos, panos de pratos, qualquer outra coisa que seria considerada supérflua, fora da parte alimentar e de higiene, está agora sinalizado. E essa parte da sinalização também é uma forma de evitar, então, que as pessoas comprem aquele determinado produto, né? Então, eles vão agindo dessa forma, de maneira que seja limitado o número de pessoas que entrem e que também não haja esse contato direto entre as pessoas, assim, aglomerações, fazendo com que o vírus se espalhe fácil de um para o outro. Então, notem, né, que existem essas situações onde tem um aviso claro sobre os riscos que a gente está correndo, e existem outras informações que não existem, por exemplo, no mercado, não, às vezes está sempre exposto ali, não tem uma placa com uma sinalização lá com uma bolinha laranja, dizendo risco biológico, né? Isso a gente não vê hoje, mas todos nós sabemos que esse cuidado com a entrada, controle de quantos estão entrando, tem que passar o álcool, só pode entrar com máscara, isso também é um cuidado, uma precaução de um risco biológico que a gente está, então, sofrendo. Só que, quando a gente diz em questões trabalhistas mesmo, no dia a dia, o funcionário ele acaba correndo um risco um pouquinho maior, porque ele entra, de certa forma, num trabalho automático. Ele está acostumado a fazer aquela atividade, mexer naquele maquinário, mexer naquele processo, ou até mesmo no laboratório. Então, ele se habitua a estar sempre fazendo aquele tipo de atividade, e às vezes ele até esquece o tipo de risco que ele está sofrendo. É claro que, por exemplo, o trabalhador que vai, igual a gente estava comentando, ele vai subir e vai precisar, por exemplo, ir num andaime para colocar algumas caixas no andar de cima. Então, ele, a partir do momento que ele sai, né, do térreo e vai ter que subir, né, no andaime, ou vai ter que ficar pendurado para poder verificar um andar de cima, então a partir que ele sai da zona de conforto dele, aquilo também já dá um alerta, né? Eu estou saindo daqui, estou numa altura que se eu não cuidar, não estiver bem equipado e eu cair, eu posso sofrer um acidente. E às vezes o acidente também pode acontecer no dia a dia deles, normal. Então, às vezes, alguém deixou vazar alguma coisa, o piso está escorregadio, a iluminação está precária, às vezes alguém colocou um objeto no meio do caminho que não era para estar lá, né? Às vezes acontece isso também quando existe a chegada de materiais, né, dentro da indústria, e às vezes ainda não deu tempo deles guardarem tudo certinho, que vai para cada lugar que vai ser armazenado, e por deixar às vezes no meio do caminho, vai passar um desavisado, ou ele está desconcentrado, pensando em outra coisa, e pode correr o risco de sofrer um acidente, chutar alguma caixa, cair, se machucar e assim por diante. Né? Então, a gente verifica que essa necessidade, né, da higiene, que seria da limpeza, essa parte de segurança do trabalho, ela está no dia a dia do funcionário, então ela tem que ser avisada em todo o tempo. Então, a gente tem aqui os fatores que são relacionados à empresa, né? É necessário ter conhecimento da política da empresa, então saber de antemão se ela vai lhe fornecer os equipamentos de proteção, como que ela age frente a determinados problemas, então conversar com os funcionários, verificar como que é essa questão, se a empresa realmente dá um respaldo, se ela dá um plano de saúde, no caso de acidentes, como que ela vai estar lidando com o trabalhador.
né? Existem muitos casos de que eles dão um valor a mais no salário porque ele está exposto a determinado risco, né? Então, alguns trabalhos que têm essa insalubridade, eles recebem um pouquinho a mais, justamente por estarem dispostos a estar, então, correndo um risco de ocorrer um acidente maior. Então, eletricistas, por exemplo, acontece bastante, porque eles acabam correndo o risco de levar choques, né? Ainda mais que às vezes trabalham em áreas com alta voltagem, então corre o risco deles levar um acidente. Então, é importante que a gente sempre veja como que é a política da empresa. Daí, em segundo momento, preocupar com a segurança e a saúde dos trabalhadores, né? Se eles realmente se preocupam com eles, dão um plano de saúde, se fazem aqueles exames adimensionais, né? Então, logo que o funcionário vai chegar na empresa, é feito um exame, é verificado como está a saúde dele, e dali vai de cada empresa verificar exames assim mais completos, até aquelas que apenas fazem os básicos, né? Então, alguns que, dependendo do serviço que vai ser realizado, fazem inclusive testes auriculares, né? Por exemplo, se ele vai estar submetido a um local de muito barulho, então é importante saber se a audição daquele funcionário está boa já, desde o começo, ou se ao longo do tempo ele foi perdendo um pouquinho da audição, como que está. Então, esses documentos também servem como um respaldo, um resguardo, tanto do funcionário quanto da empresa, né? Não adianta, por exemplo, ele falar que obteve um problema de surdez, porque foi culpa da empresa, sendo que o exame dele já dizia que antes mesmo dele entrar, ele já tinha algum problema na audição. Então, isso serve também para eles cuidarem. Além disso, são feitos exames oftalmológicos, alguns fazem exame de sangue para ver como está o funcionário, né? Mas também existem locais que fazem exames psicológicos, para depois verificar se o funcionário está bem, não está estressado, não está com depressão. Às vezes a atividade rotineira, repetitiva, vai cansando o funcionário. Então, é um cuidado que cada empresa tem, né? Com essa sua saúde e também com a parte da segurança. Então, quando a gente fala da segurança, seria também não só cuidar quando ele sofreu um acidente, mas também evitar, né? Ela está trabalhando de todas as formas para prevenir determinado risco. Então, a gente tem, por isso, né, esses programas, então, igual esse aqui, o primeiro PPRA, ele serve de prevenção do risco. Então, antes mesmo de acontecer um problema com o funcionário, ele já previne. Não sei se vocês já ouviram, tá? É melhor prevenir do que remediar. E remediar vem no sentido do remédio, de você cuidar, de tratar. Então, você previne, você evita que aconteça isso, porque depois tem que tomar o cuidado. Então, a empresa, ela possui esses tipos de programas. Então, o primeiro, PPRA, é o Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais. Ele está na NR9. Eu só vou voltar com vocês aqui na figura para vocês verem como estão todos aqui, tá bom? Então, PPRA na figura 9. Então, se vocês quiserem salvar essa imagem como, até mesmo como um plano mental, assim, né, para ter facinho qual que é cada uma, fica facilitando também. Então, o PPRA, que é para prevenir o risco, ela está abordada na NBR9. A gente tem PCMSO, que é um programa de controle médico e saúde ocupacional, que é esses exames que eu comentei com vocês. Tanto na parte de você entrar na empresa, o admissional, quanto na parte que você está saindo da empresa, o demissional, mas também ao longo do ano, certo? Então, é necessário que a empresa, frequentemente, todo ano, então, por exemplo, se você fez os exames em março desse ano, março do ano que vem você vai de novo passar pelo processo de fazer esses exames novamente. E isso eu digo para aquelas que têm, no mínimo, um programa anual para fazer os exames com seus funcionários. Existem aquelas um pouco mais preocupadas, ou se o risco dele é muito maior, pode fazer semestralmente, seria 6 meses, trimestralmente, certo? Então, isso vai de acordo com cada empresa, mas também um fator que influencia seria a quantidade de funcionários que ela tem. Então, se ela tiver muitos funcionários, né, e às vezes ela não teria um capital para poder fazer o exame com eles em todo o tempo, né? Então, por isso que o PCMSO é feito no mínimo a cada ano, né? Então, anualmente, lá, por exemplo, você fez em março, vai fazer em março, em abril. Claro, pode haver algumas alterações nesse caminho, mas pelo menos ela tem que ser feita todo ano para analisar como está a saúde desse funcionário.
A gente tem também esse outro programa, que é o PPEOB, que é o Programa de Prevenção da Exposição Ocupacional ao Benzeno. Então, aqui está um dos exemplos que a gente estava comentando da NBR-15, que está relacionado à insalubridade. Por quê? Porque o benzeno, quando você acaba tendo contato com ele, ele corre o risco de ser carcinogênico, ou seja, de formar um câncer. Então, já sabe de antemão que é uma insalubridade, um risco para o funcionário. Então, existe um programa para você prevenir essa exposição, né, durante o serviço. Então, eles tomam esse cuidado de que, então, forneçam, né, todos os equipamentos de proteção, mas também a prevenção para que não haja nenhum vazamento, nenhum acidente com o funcionário. E o outro, que é o PCMAT, que é o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria de Construção. Então, anote que também essa é um pouquinho mais específica. Ela está na NF18 e também vai estar trabalhando agora na indústria de construção. Então, que tipo de programa seria esse que vai cuidar do trabalho de construção? Então, é como o próprio nome diz, ele está voltado ali na engenharia civil, construção civil, materiais. Então, existe um risco dos funcionários estarem, por exemplo, construindo determinada obra e cair um tijolo lá de cima, então todos eles têm que estar com capacete. Muitas vezes o calçado tem que ter uma biqueira de proteção, né, porque pode cair alguma coisa no pé, ou ele pode chutar alguma coisa. Então, note que também, dentro desse PCMAT, a gente tem essa MBR que vai cuidar disso. Então, a gente verifica que outro fator que a empresa também deve cuidar é com relação às fiscalizações. Né? Então, se você verifica que essa empresa está recebendo sempre multa, sempre tem um fiscal e ela está sendo reprovada, é porque a empresa não tem um comprometimento em mudar suas atividades e cuidar, né, dessa multa. Então, as fiscalizações, elas vêm de surpresa. Quando você está lá num dia de trabalho normal, chega um fiscal para verificar se está tudo ok, se a documentação está certa, se as condições de trabalho são adequadas, né? E caso corra-se o risco de chegar lá e as coisas não estarem da maneira adequada, são feitas então indenizações, multas, mas também você começa a ficar uma coisa muito recorrente, sempre sendo reprovado, sempre com problemas, a empresa acaba perdendo as suas licenças de funcionamento também. Então, chega em épocas que vão dando tantas multas e tantos problemas relacionados ao trabalhador ou ao meio ambiente. Então, a empresa acaba não tendo esse comprometimento de mudar a sua atitude, de realmente admitir que ela está se portando de maneira errada, né, que ela não está obedecendo essas normas que já existem, né? Ou no primeiro momento ela pode alegar, não, eu não sabia que existia, né? Na verdade, ela nem deveria alegar isso, mas, né, se ela falasse no primeiro momento, ela já vai levar uma multa com relação a isso. Não, eu não conhecia que existia essa norma, então agora você conhece. Então, se numa segunda vez eles vão fiscalizar e novamente não obedeceu, a multa vai ficando cada vez maior. E dali não pode sempre ficar naquela de inventar uma desculpa, né? Então, no primeiro momento eu não conhecia, no segundo não deu tempo de implementar, no terceiro, o responsável por isso está afastado, está de férias. Então, sabe, ficar nessas desculpas, assim, de tentar burlar, a fiscalização também não funciona. E se você, como trabalhador, percebe que a empresa que você está faz isso, então você já sabe, se ela está sempre se esquivando, não está obedecendo as normas, que dirá se ela vai se preocupar com a minha saúde, com a minha condição de trabalho, né? Então, por isso que quando a gente entra numa empresa, é bacana que você está conhecendo bem todo o processo, a missão, a visão, o comportamento da empresa, né? Não ir apenas pelo salário, mas ver a condição de trabalho dos funcionários, né? Então, é legal de você sempre estar de olho nisso. Normalmente, quando vai a alguma empresa, você fica nesse período, às vezes, prévio, né, uns 3 meses para conhecer. Então, essa é a época que você pode até mesmo estar vendo. Existem situações que a gente diz, poxa, né, não está podendo negar trabalho, né? Porque a situação foi difícil no Brasil, como que a gente vai negar um serviço? Mas você ficar sob condições insalubres e condições estressantes também não é bom, né? Também não vai fazer bem para a sua saúde, não vai ser uma coisa boa, né? Por mais que você diga que, não, mas é temporário, depois eu saio de lá, né? Mas e se nesse período temporário você sofreu um acidente? Será que a empresa ela vai te dar um respaldo necessário? Então, são esses pequenos cuidados que a gente tem ao longo do tempo para verificar. E agora, com a aula de hoje, vocês vão ver que é importante verificar
Se a empresa tem a CIPA, tem o CNT, tem essas comissões que vão estar verificando, então, o cuidado para o trabalhador. Então, no caso assim, como que é a CIPA? O que é isso? É a Comissão Interna de Prevenção do Acidente. Então, eles querem prevenir o acidente e tem uma comissão, ou seja, um grupo interno dos próprios trabalhadores e também dos empregadores. Né? Então, os chefes também estão juntos ali para caminhar junto. Afinal, não adianta o trabalhador pedir alguma coisa e o chefe nem ter conhecimento que ele estava precisando daquilo. Então, são, sim, selecionados alguns trabalhadores que estão ali verificando qual é o tipo de condição, né, que eles têm, e podem, então, estar alertando através de um documento, por exemplo. Aquele ambiente é muito escuro, o pessoal está se queixando de dor de cabeça, está se machucando, porque às vezes fazem algum trabalho manual, se o ambiente está muito escuro. Dependendo da carga horária, se for trabalhar lá pela madrugada, já imaginou quando o sono bate? A pessoa está com sono, o horário não, né, não é bacana. E ele está num ambiente escuro, a chance dele ter um acidente fica maior ainda. Então, quando a gente faz trabalhos assim, que são em cargas horárias dessas assim, que vão fora do comum, então é importante que esse ambiente esteja bem iluminado, né? Mas existem outras questões, não só a iluminação, como a parte de estar bem arejado, de estar com uma condição limpa, né, do funcionário se sentir bem, não ter apenas a parte da limpeza física, mas também a questão psicológica. Então, se é um ambiente muito estressante, o chefe está sempre gritando, está todo mundo correndo atrás de meta e não se tem um alívio, não se tem um tempo de poder conversar, de poder, então, ter um tempo de relaxar mesmo, seja um intervalo para comer, seja um intervalo, né, para você dar mesmo uma pausa, se você fica naquele trabalho estressante, isso também vai causando problemas de saúde para o funcionário. Então, na CIPA, que é essa comissão interna, os próprios trabalhadores vão verificando ali dentro da empresa, em todos os setores, onde que corre risco, corre risco de se vazar. Ali tem um fio desencapado, corre risco de levar choque. Ali está um equipamento que está jogado lá no meio do galpão, e se esse equipamento ficar daquele jeito, vai correr um risco dos funcionários se machucarem. Outras situações, a máquina está muito quente, ou, por exemplo, vocês como químicos, que a gente verificou lá na necessidade dos produtos químicos serem compartilhados de maneira adequada. Então, ácido de um lado, neutro no meio e o básico do outro. Então, se o trabalhador olhou lá e viu que está tudo misturado, que se acontecer uma queda de alguém bater, vai cair frasco para todo lado e vai ter então uma mistura desse material, pode reagir, pode inflamar, né, pode machucar mesmo, não apenas o vidro, mas também os gases que vão sair daqueles produtos, a mistura deles pode trazer uma explosão, que pode trazer, então, um incêndio devido à inflamabilidade. Então, isso tudo vocês vão estar vendo através da CIPA. É claro que existem os responsáveis por esse documento, mas ele tem a função também de ouvir todos os outros trabalhadores. Né? Então, às vezes, se separam em pequenos líderes, então, os outros trabalhadores têm que se sentir à vontade de conversar com ele. Né? Também não vai ser alguém que a pessoa não tem nem coragem de chegar para afirmar, para poder estar indicando para ele onde está tendo algum problema. Então, é interessante isso, que seja uma pessoa de fácil acesso e que essa pessoa também tenha uma boa comunicação para poder passar para os seus gestores. Então, seria quase como um representante da sala, né? Seria quase aquele que vai ser o intermédio ali entre pedir para o chefe boas condições de trabalho, mas também ouvir os empregados que estão passando pela situação. E também a gente verifica a necessidade e como que a empresa se preocupa com relação à capacitação dos trabalhadores, que seriam esses treinamentos que ela vai fazendo com eles, né? Então, essa capacitação é de estar sempre mostrando para eles o que eles devem fazer, o que não pode, onde que correm risco ou não, né? Além disso, capacitando até para alertar diante, aconteceu tal problema, o que vocês têm que fazer. Né? Não sei se vocês já viram em alguns filmes, tem aquela questão que está com alarme, daí todo mundo, mesmo não tendo incêndio, eles vão ali tomar atitude como se tivesse acontecendo um incêndio, sai todo mundo da empresa, vai lá fora. Foi feito um treinamento para isso, porque em uma condição real, quando realmente, por exemplo, tem um incêndio, todo mundo já vai saber o que fazer, qual que vai ser a porta de saída, os corredores que eles devem ir, se é aquele corredor que normalmente todo mundo fugia, que era a área
né? Por exemplo, de escape, que eles achavam que seria, se justo aquela área pegar fogo, eles já vão saber como sair por outra área, né? Porque na hora do desespero, na hora do incêndio, na hora, né, que tocou um alarme ali, deu algum problema, explodiu alguma coisa no setor, fica todo mundo assustado, né? Então, se você fica assustado, não sabe o que fazer, a tendência, infelizmente, é acabar machucando os outros. Porque no desespero começam a correr, e daí se um cai, os outros já estão desesperados, que não querem nem saber de ajudar a levantar, e fica todo mundo fazendo um problema maior, né? Infelizmente, existem situações onde um cai, o outro não ajuda, e vem aquela leva de gente por cima. Então, além do problema que teve na situação, teve um problema humanitário que ninguém ali se importou na hora do desespero, acabou machucando os outros, porque você vai arrastando e vai indo no desespero para querer sair daquele perigo. Então, os cursos, os treinamentos vêm para isso. Então, eles acontecem assim, de sim, colocar um alarme, ou então a gente tem treinamento, vamos lá. O que cada um tem que fazer? Então, na hora que realmente acontecer, eles sabem que atitude tomar. Então, essa capacitação dos trabalhadores vem nessas situações de evitar o risco, de se acontecer um acidente, o que eles vão fazer, mas também de capacitar os trabalhadores sobre como que ele vai ter um olhar crítico, né? Às vezes ele nem percebia que aquele equipamento no meio da sala podia ser um risco de acidente para quem batesse lá, né? Às vezes a pessoa está distraída e tal. Então, outras áreas de perigo, por exemplo, quando não delimitam, né, áreas onde, por exemplo, alguém fez, não seria um soterramento, mas quando abriu, né, esse pedaço de terra e fez um buraco, por exemplo, né, se você não colocar sinalização em volta, corre-se o risco de alguém andando distraído cair naquele buraco, ou até mesmo algum veículo, né, não saber que está aquele buraco lá, ele está acostumado sempre a fazer aquele caminho, pode então se machucar. Então, é importante que dentro dessa capacitação dos trabalhadores, eles também verifiquem essa necessidade de sinalizar e que seja uma sinalização clara, né? Não adianta colocar uma placa pequenininha, ó, cuidado com o buraco, ou cuidado com o tapado. Se não for uma coisa clara, as outras pessoas vão acabar se machucando igual. Então, a gente verifica que é necessário eles terem também o CESMT. Que seria isso? Que é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Aqui a gente está falando em relação à norma 4, né? Então, essas são as principais, tá bom? Daquela monteira lá que a gente viu, é claro que seria interessante vocês lembrarem, né, que vocês vão realmente estar utilizando nos trabalhos de vocês, mas aqui para a disciplina, se fosse para pedir para vocês lembrarem, né, decorarem, de certa forma, né, gravarem as normas, seria justamente essas, a 4 e a 5. Porque a 4 vai falar desses serviços especializados e a 5 vai falar do 5. Então, aqui tem do ladinho as figurinhas de cada uma delas. Nota que tem, por exemplo, a cruzinha, está escrito CIPA aqui, então se é CIPA é o C de comissão, é o grupo que vai cuidar da prevenção dos acidentes. E quando tem o CESMP, esse S significa de serviços especializados, tá bom? Então, isso a gente vai verificando cada um deles na aula de hoje, para vocês irem aprendendo um pouquinho mais sobre isso. Então, a gente verificou que numa situação de risco, tinha 4 etapas para fazer. Então, primeiro, reconheceu que teve um risco, você avalia se é um risco de maior ou menor periculosidade, se tem uma tendência dele ser algo periódico, então se você vai correr o risco de várias vezes por dia você sofrer aquele acidente, ou se apenas alguma vez, né? Então você vai avaliando se o risco como que ele é e qual que seriam essas características. Se é um risco físico, químico, biológico, ergonômico, tá? Então vocês vão fazendo todas essas etapas de avaliação. A próxima etapa é com relação à avaliação quantitativa. Você vai ver a quantidade, quão perigoso é aquilo. Será que é muito perigoso, pouco perigoso? Qual que é a chance de se atrapalhar? E por último, a quarta etapa está naquela parte de fazer então o controle desse risco. Então você vai cuidar e você vai verificar então as formas para poder evitar que haja um acidente. Então como que eu vou controlar? Eu vou dar equipamento de proteção, eu vou colocar equipamentos de proteção coletiva, que seriam, então, sinalizações ao redor, né? Então, por isso que aqui do lado tem esse homenzinho aqui, né? Que ele está, então, com capacete, com óculos
com as botas, máscara, protetores auriculares, luvas, né? Então, é tudo forma de você controlar aquele determinado risco. E quando a gente fala dessa parte de controle do risco, a gente entra nos planos e nos programas que a gente estava comentando. Então, o primeiro que seria o PPRA, que é relacionado à prevenção dos riscos, ele está no NR9, mas a gente tem também no 7, que a gente comentou um pouquinho agora, anteriormente, sobre o controle médico de saúde. Então, é importante, sim, que toda empresa tenha assim, um próprio enfermeiro no ambiente de trabalho, ainda mais quando você tem muitos trabalhadores, mas que tenha também fácil acesso para pedir uma ambulância, para pedir um determinado apoio, né, de algum médico, de algum agente da saúde para facilitar o tratamento caso haja acidente com alguma pessoa. Então, agora aqui na parte da aula 4, né, entrando um pouquinho mais a fundo do que a gente estava comentando, essa aula 3, que a gente fez a aula passada, ela trouxe esse primeiro conhecimento, agora a gente vai ver um pouquinho mais a fundo da CIPA nessa aula de hoje. Então, a gente vai ver também os serviços especializados, né, da medicina do trabalho, igual eu falei para vocês que estão na NR4, e a CIPA na NR5, que era a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, aquele grupo que vai, então, estar buscando evitar qualquer acidente. E o CSMDT, que seriam os serviços de serviços especializados, né? Então, são agentes de segurança, agentes de saúde, que vão estar cuidando dos funcionários. Então, quando vocês veem esse nome, né, fica fácil de lembrar que é do engenharia de segurança e também de medicina. Então, está relacionado tanto à saúde quanto à segurança. E aqui a gente tem as principais responsabilidades dentro, né, desse serviço especializado. Que é especializado porque fez um curso de graduação, né, fez um curso de pós. Então, no caso dos pós em segurança, técnico de segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, né, mas também tem a área da saúde aqui no meio, né, não é apenas um médico, né, além do médico pode ter um enfermeiro, mas pode ter um auxiliar de enfermagem também. Então, todos eles acabam atuando juntos, né, dependendo do tamanho da empresa, você vai precisar de mais ou menos profissionais da saúde e de segurança. Então, é importante ver e existe, né, as normas ali apresentando para você. Quantos funcionários você tem? Eu tenho 100 funcionários, então é adequado que você tenha tantos funcionários relacionados ao serviço de saúde e segurança. E quando você tem uma área pequenininha, que são poucos funcionários, dali, normalmente, pelo menos um, ele vai estar responsável pela parte da segurança do trabalho. Então, vai ter um dos funcionários lá, que ele vai ser convidado, né, ou ele vai fazer uma pós da segurança do trabalho. Então, além das funções dele, ele vai ter uma função de também estar verificando quais são os funcionários que fizeram os exames, tanto admissionais, periódicos e intermissionais, né, aqueles três que a gente comentou. Ele vai estar verificando quem seriam os funcionários que vão estar junto com ele, verificando onde que tem posições de risco de acidente, que tipo de ação eles vão tomar, tanto para evitar, né, seja para prevenir esse acidente, quanto ações no caso de realmente acontecer o problema, o que a gente vai fazer, como que vai resolver. Então, é bacana isso que sempre vai ter, então, um engenheiro ou um técnico de segurança do trabalho ali para facilitar e estar indicando a empresa no melhor caminho que ela vai fazer para evitar problemas futuros. Então, a gente tem algumas responsabilidades, né, tanto desse serviço especializado de segurança e medicina do trabalho, quanto da CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção do Acidente. Né? Eles têm responsabilidades relacionadas ao SST, que é a Segurança e Saúde dos Trabalhadores, né? E está relacionada com a OIT. Então, quando você vê OIT, ela é a Organização Internacional do Trabalho. Então, o que aconteceu? Ao longo do tempo foram ocorrendo tantos acidentes que essa OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, obteve todas essas informações e falou: o que a gente vai fazer? Vai deixar parado esse acidente fique repetindo várias vezes? Não, vamos então colocar normas, apresentar discussões, estar alertando as pessoas quais são os riscos que elas podem sofrer. Né? Então, isso que é bacana, cada uma delas
vieram justamente ali para complementar. Então, situações que aconteceram, situações que poderiam acontecer, já são abordadas ali para evitar e garantir a segurança do trabalhador. Então, quando a gente fala de segurança dele, é nesses dois quesitos, tá bom? É tanto na segurança física dele, né, na segurança dele não sofrer um acidente, mas também verificar a saúde dele, tanto no momento de um problema, quanto futuramente, né? Igual a gente comentou, existem questões de saúde que não, você não vai verificar o problema, a doença, tão rápido, né? Não é igual você mexer com um produto químico que liberou gases, aí deu o olho, começou a coçar o rosto, deu inchaço, vermelhidão, é como se desse até uma alergia, né? Que em alguns casos até tranca a garganta. Né? Existem situações dessas que são os efeitos agudos. Então, você acabou de fazer aquilo aí já te dá um efeito. Mas existem determinados problemas que ao longo do tempo. Então, uma posição ergonômica errada, ao longo do tempo, vai dando uma dor nas costas, vai dando um problema. Né? Ao longo do tempo, você vai tendo problemas psicológicos, de estresse. Ao longo do tempo, se você ficar inalando determinados poluentes, vai fazer mal para o seu pulmão. Então, existe o risco de haver câncer, de haver inflamações futuramente. Então, quando a gente vai falar de doença, nessa parte da saúde, não é apenas os efeitos momentâneos, mas também ao longo do tempo. Né? Além disso, é de responsabilidade, né, dos serviços especializados e da CIPA verificar o controle dos riscos dos acidentes e também estar dimensionando a CIPA e esses serviços. E por que a gente fala dimensionar isso? Porque, assim, se você tem uma empresa muito grande, você vai precisar de mais funcionários na área de saúde e segurança para cuidar dessa parte. E quando a gente tem, então, empresas menores, você pode estar trabalhando com condições, então, mais simples. Além disso, é responsabilidade, né, da CIPA e do CESMT a relação com ao treinamento do pessoal. Então, se a empresa vai treinar só quando ele entra na empresa, ou se vai fazer trabalhos todo ano, né, porque às vezes a pessoa vai perdendo mesmo a curiosidade, vai perdendo o medo, porque nunca aconteceu problema com ela, então ela vai nem se preocupar com o que ela vai fazer, se vai estar protegido ou não. Então, esse treinamento para o pessoal é importante também. Então, quais seriam, né, os profissionais que a gente estava falando do serviço especializado? Isso daqui é importante para vocês terem, né? Vai estar no trabalho para apresentar para a semana que vem. Os profissionais que você tem ali, então, nesse serviço especializado, a gente comentou. E na área de trabalho, a gente tem o engenheiro de segurança do trabalho e o técnico de segurança do trabalho. E quando a gente se refere à questão da parte mais da saúde, a gente pode ter os médicos, os enfermeiros e os técnicos de enfermagem, os auxiliares de enfermagem, né? Então, são os da figurinha ali do lado. Qualquer coisa deixa marcadinha ali. Vamos ver qual que é esse slide. Ó, slide 12 da aula 4, né? E, tá? Então, aqui, ó. Esse já é um spoiler do trabalho. Então, slide 12. Vocês podem, então, estar verificando que a gente tem essa função do trabalhador, né? E como é importante ele estar, então, bem resguardado com esses profissionais que vão estar atendendo eles. Então, se eu vou chamar uma ambulância, se eu vou direto no hospital, ou se vai ter uma enfermeira no próprio ambiente de trabalho, existem alguns locais que tem um ambulatório. Eu não sei, às vezes nem sempre é bem visível, mas no shopping, sempre que você passar mal, acontecer alguma situação, tem lá, dentro do setor administrativo, tem uma parte de saúde. Então, quem passar mal, por exemplo, no shopping, vai ter uma enfermeira lá para atender, para verificar como que está. Além disso, existem bombeiros que ficam no local, no caso da questão da segurança, evitando que o incêndio se alastre. Temos a questão das seguranças propriamente ditas, né, que vão cuidar para que não haja roubo, tudo isso. Mas a gente verifica que quando a gente pensa na parte da segurança, na parte da medicina, então esses empreendimentos grandes também, que recebem muitas pessoas, eles também têm que estar preparados. Né? Então, a gente vê também em alguns casos, além dos bombeiros, existem algumas ambulâncias já que ficam a postos para, no caso de acontecer algum acidente, já poder levar a pessoa que se acidentou para um hospital, para o pronto-socorro, tá bom? Então, isso é bacana de você ver o compromisso
daquela determinada empresa, então, com a saúde, tanto dos seus funcionários quanto de terceiros. Por que eu digo tanto de terceiros? Porque às vezes você nem trabalha naquela empresa, vai fazer uma visita, seja uma visita com os professores, seja uma visita para você conhecer o processo, né? Uma própria uma entrevista no local, às vezes você nem é funcionário lá, você entrou no local para fazer uma entrevista, para conversar com alguém, apresentar um projeto. E corre-se o risco do trajeto de você sofrer algum acidente. Então, eles, além de terem um cuidado com os seus próprios funcionários, eles têm também uma atenção para os terceiros. Então, são essas pessoas que vão visitar o local, que vão estar lá e que não têm contrato, não estão com carteira assinada com eles. Mas também, por estar lá dentro do local do trabalho deles, se acontecer um acidente, eles acabam se responsabilizando também de estar auxiliando. Então, a gente tem uma empresa, principalmente em Araucária, que eu sempre visitava, como terceira, assim, né? Não que eu era funcionária, mas justamente por isso, na hora de apresentar, tinha a questão de segurança, da identidade, carteirinha, tira foto, né? Todo aquele cuidado. Mas, além disso, você não podia andar dentro da empresa fora das faixas, né? Que eles têm lá pintadas as faixas de pedestre, justamente porque tinha alguns carros que se movimentavam no meio da indústria lá, então você tinha que andar por aquele caminho. É engraçado que você tem que andar retinho, você não pode cortar caminho na diagonal. Se a faixa de pedestre é reta até um ponto, depois ela vira para lá, assim, perpendicular, você tem que seguir aquele caminho. Não adianta cortar na diagonal, porque senão alguém já vai chamar sua atenção, porque você está fora do caminho, correndo o risco de sofrer um acidente. E além disso, desse cuidado da identificação, tudo, eles também forneciam EPIs. Né? Então, por exemplo, você vai entrar ali na indústria, onde que você vai? Vai no setor administrativo ou você vai no setor industrial mesmo? Aí, no meu caso, por causa da minha pesquisa, eu ia lá dentro da parte industrial, lá no meio dos maquinários. Daí eles me davam um capacete, protetor auricular, né? Eu falei, mas eu uso óculos. Não, mas toma aqui também um óculos para poder fazer a proteção dos olhos. Nem que você faça uma dupla proteção, além de ter o óculos, ter mais um. Mas você só vai entrar aqui dentro resguardada e protegida, que se acontecer algum acidente você está bem cuidada. E além disso, não era permitido entrar de chinelo, de sandália, sapato aberto, só era permitido entrar com calça, e sapato fechado, né? Então você olha que como isso também é uma preocupação deles de manterem a sua segurança. Então a gente verifica que dentro desse serviço especializado existe uma carga horária para os profissionais. Quais seriam elas? Então, o técnico da segurança do trabalho e o auxiliar de enfermagem, né, eles têm que se dedicar 8 horas por dia, que é o trabalho normal que a gente conhece, né? Ele fica lá 4 horas no período da manhã, mais 4 horas de tarde, ou 4 horas de tarde, depois pega 4 horas no período noturno, né? Mas tanto o técnico de segurança do trabalho quanto o auxiliar de enfermagem, então, 8 horas por dia. E com relação ao engenheiro de segurança do trabalho, o médico e o próprio enfermeiro mesmo, eles se dedicam 6 horas por dia. Então, é um período um pouquinho menor. Daí, então, sempre não vai seguir essas 6 horas diretão. Normalmente, eles teriam um intervalinho ali para poder fazer uma alimentação, tudo, né? Mas note como tem essa diferença com relação à carga horária de serviço, né, desses profissionais. Então, a gente verifica assim, tudo bem, mas qual é a responsabilidade deles dentro desse projeto assim, de programa de higiene, ocupacional, de segurança do trabalho? O que eles têm que fazer? Então, primeiro, eles identificam os riscos ambientais, então, de antemão, eles também já sabem o que vai, então, aquele determinado paciente, trabalhador, quem usufrui da área lá, vai estar, então, verificando qual que é o risco que essa pessoa pode estar sofrendo, avalia e também quantifica, se for o caso de verificar concentrações, a quantidade se é mais ou menos dos agentes por meio de laudos técnicos. Então, por exemplo, existe uma preocupação de risco grave ou risco moderado, ou é que é um risco leve. Então, isso é legal também. Em algumas empresas, então a gente tem lá em azul, por exemplo, ele tem a plaquinha, daí diz lá, por exemplo, risco físico, risco químico, risco ergonômico, então tem todas as questões. Daí do ladinho vai apresentando como se fossem aquelas carinhas do smile mesmo, né? Aquelas carinhas feliz e triste. Então lá é um risco muito perigoso, alto risco.
Ele estava com aquela carinha, então, em coloração vermelha, né? Um cara bravo. E aí um risco moderado era amarelo, com desse sorrindo ou triste, era uma carinha assim, que a boquinha fica retinha, tipo, ó, tem que dar atenção. E quando era um risco leve ou não existia risco nenhum, daí tinha uma carinha verde, tipo, não pode ficar tranquilo que aqui nessa área você não sofre esse risco. Né? É claro que depende da onde que você está andando. Cada setor vai ter um risco maior ou menor. Né? Não vai ser o mesmo para a indústria inteira. Porque a área administrativa é diferente da área do chão da fábrica. É diferente da área do laboratório. Então, cada um vai ter seu próprio risco e cada um vai precisar, então, estar sendo analisado ali separadamente. Não adianta você pegar um pronto e colocar na indústria toda falando que pronto, está resolvido. Né? Além disso, esses profissionais do serviço especializado, eles fazem a parte da orientação com relação a administrar e dar os subsídios aos profissionais de saúde. Então, eles também verificam como que é a parte da administração, o salário, como que é o trabalho deles, eles vão dando todas essas informações. Além disso, eles são responsáveis em adquirir e adotar esses requisitos mínimos de segurança para ter uma melhoria contínua do ambiente de trabalho, então, para evitar qualquer problema. É verificada também a parte do monitoramento periódico dos trabalhadores expostos por meio de uma política de controle médico e saúde ocupacional. Então, eles mesmos informam os funcionários, por exemplo, qual que é o risco que ele está tendo e qual que seria a necessidade de fazer um exame. Né? Então, quem trabalha, por exemplo, com a parte de raio-x, ele tem que sempre estar verificando como que está a exposição dele, né, à radiação. Então, o médico naquela área, ele vai falar, eu quero que você faça esses exames periódicos para ver como está, né, a sua condição de saúde. Ou você trabalha com produtos químicos, vou verificar como está a sua questão de estar inalando aqueles determinados produtos químicos. Douglas, você quer falar alguma coisinha? Tem uma mãozinha levantada? Não? Qualquer coisa pode escrever aqui no chat, tá? Às vezes apertou sem querer. Deixa eu ver aqui. Aqui tá com ruídos, tá travando. Agora tá melhor? Tá voltando? Como que tá para vocês o som? O som tá com um pouco de ruído, professora. Sabe o que pode ser? Pode ser o meu microfone que eu tô mexendo, daí pode fazer esse barulhinho. Eu tirei ele aqui, um pouco mais perto do cabelo, pode ser isso também, porque o cabelo vai mexendo, vai fazendo barulho. Se continuar, vocês me falam, tá bom? Que daí a gente. Daí eu arrumo, tiro o microfone, qualquer coisa e falo com vocês sem o microfone, tá bom? Agora ainda tá tendo ruído? Parou. Pra mim, o ruído ainda tá. Ainda tá. Continua. Vamos verificar. Agora, vocês estão me ouvindo bem? Tá com ruído? Como que tá? Eu tirei o microfone, agora eu tô falando com vocês só pelo computador mesmo. Ainda tem ruído? Estranho. Eu vou desligar. Vamos ver aqui também. A câmera, pode ser. Eu liguei e desliguei o som. Vamos ver se ainda está com ruído, porque ninguém mais está com o microfone aberto, então seria só o meu mesmo. Ainda tá? Agora está com mais ruído ainda. Vou colocar. E agora, melhorou? Piorou?
Continua igual. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair da sala, tá bom? E já retorno. Pode ser que nessa saída e volta ele já fique bem de novo. Só um minutinho. Tá, eu estava falando com vocês, microfone desligado. Então, para mim estava aparecendo ruído mesmo, mas agora parou. Como que tá para vocês? Na hora que eu entrei, ele fez um pouquinho de ruído, mas voltou ao normal. Continua, que absurdo. Mas é muito alto? Como que tá? Porque eu saí, voltei, foi desde o começo. Não é alto, professora, mas sabe quando a gente escuta o rádio e fica aquele chiadinho no fundo? É mais ou menos assim. Eu não sei se também é do. Vamos ver se quer. Às vezes é o carregador do computador. Tô tirando aqui ele para ver se. Agora Com a melhorou. câmera desligada fica melhor. Então eu vou fazer isso. Vou deixar a câmera desligada. Eu tirei ele da tomada, porque podia ser isso também. E qualquer coisa vocês me avisem de novo. Mas ainda tá um pouquinho ruído, tá melhor. Não, pra mim limpou aqui agora. Então pode ser a minha câmera, ele não queria ver minha cara. Então tá bom, eu vou voltar lá então para apresentar o slide, daí vocês, por favor, me confirmam se vocês estão enxergando ele. Vamos aqui abrir, ele já vai começar a compartilhar. Porque às vezes ele vai gastando energia com a imagem tudo e vai atrapalhando. Vamos abrir aqui o slide. Vamos ver se vocês conseguem ver. Eu vou deixar ele na tela cheia. Agora, estão vendo bem? Sim. Então, tá bom, obrigada. Qualquer coisa, se começar o ruído de novo, vocês me avisam, por favor. Então, que a gente estava falando sobre essa responsabilidade dos serviços especializados, né? O SESMT. Né? Alguns falam SESMT, SESMT, cada um vai falar de um jeitinho, né? Mas o importante é que ele vai estar abordando com relação a esse serviço especializado, tanto de trabalho quanto de saúde. Então, ele é ligado a essas duas partes, a medicina do trabalho e a própria segurança. Então, a gente nota aqui que eles também vão estar verificando as condições mínimas de segurança do trabalho e fazer um monitoramento periódico dos trabalhadores. Então, é importante que sempre vá verificando se o trabalhador ele está tendo controle médico. Então, se ele está fazendo o exame corretamente, se está tudo certinho com ele com relação à sua saúde. Então, a gente vê que outra responsabilidade desses profissionais ainda pode ser verificar se foi eficiente as medidas que eles tomaram, né? E eles também vão estar falando se os resultados vão estar bons ou não. Então, por exemplo, o resultado do seu periódico, do seu exame, ele apontou que você está com estresse. Daqui a um mês, 45 dias, dependendo do tipo de problema, você vai fazer novamente esse teste, a gente vai estar divulgando, vai estar conversando para verificar se a sua saúde está melhorando ou não, se você está tomando as atitudes corretas, né? Então, toda essa situação da higiene ocupacional, tanto a questão de segurança para ele não sofrer um acidente, e se ele até já sofreu algum acidente, eles vão verificar, então, se ele está realmente sarando, se ele está melhorando. Então, a gente tem aqui que agora, além desses serviços especializados, a gente tem o CIPA. Quando a gente for falar do CIPA, deixem anotadinho aí que o CIPA não é necessariamente um profissional com graduação, com curso técnico nisso, tá bom? O CIPA pode ser o próprio funcionário ali que está na empresa, está trabalhando, e ele mesmo consegue ver as condições que os trabalhadores estão correndo risco ou não, tá bom? Então, ela foi criada com o objetivo de prevenir os acidentes, é uma comissão, então é um grupo interno
que eles vão estar discutindo, ó, tem problema disso, risco daquilo outro, o que, que vai ser feito, quem que vai conversar com o chefe para pedir uma boa iluminação, para aumentar as janelas, para aumentar a ventilação do local, né, para mudar, às vezes, a própria carga horária de serviço. Por exemplo, não, está muito pesado para os trabalhadores, eles estão sempre fazendo a mesma ação, sempre no mesmo repetitivamente, então é importante que tenha uma rotação de atividades, por exemplo. Então, hoje, fulano de tal vai ficar responsável, né, pela produção A, mas na semana que vem ele vai ficar responsável pela produção B, de outro produto. Então, ele vai intercalando os serviços entre si, justamente para não entrar num trabalho que ele sempre vai ficar fazendo a mesma coisa, e vai cansando. Quando eles falam assim nessa parte de trabalhos repetitivos e que te levam a LER, que são lesões de esforço repetitivo, de sempre fazer a mesma coisa, é importante a gente lembrar que tem um videozinho que era com Charlie Chaplin, não sei se vocês já viram, e ele fica lá, por exemplo, sempre fazendo com um equipamento assim, é como se ele tivesse, como que se chama? Tem uma porca que ele vai fechando a porca, ele fica girando lá, esse é o trabalho dele. Então, toda hora chega determinado processo produtivo para ele, ele tem que ficar, por exemplo, mexendo nos parafusos. Então, mexe no parafuso, fecha o parafuso, toda hora assim. Dali, depois, quando ele sai de lá, ele já está com aquilo tão acostumado na cabeça dele, que ele está fazendo a mesma coisa, que inclusive no dia a dia dele, ele vai ficar fazendo a mesma ação. Então, isso traz um cansaço psíquico, né? Porque ele fica cansado de só fazer a mesma coisa, faz com que a cabeça não pense em ações diferentes, então ele sempre está com a mesma atitude, além de que é interessante verificar que ele começa a ter uma falta de preocupação com os riscos ambientais e riscos de segurança que ele pode sofrer, né? Então ele está sempre fazendo a mesma coisa, a cabeça nem pensa mais no que está fazendo, já entra no modo automático. Então a CIPA ela é composta por representantes do empregador, então do chefão, mas também com representantes dos próprios funcionários. Então, dali nesse caso, o que faz? É sempre em número par. Por quê? Se for número ímpar, alguém ou um dos dois vai ficar ali tendo mais vantagem numa votação, né? Então, em número par, com o interesse dos funcionários e interesse do empregador, a gente consegue ali, por exemplo, fazer uma votação entre eles e eles apresentarem a melhor solução sem que um fique com mais razão que o outro, né? Então, se eu tenho 3 representantes do meu empregador, né, do chefe, e só 2 do trabalhador, quando 2 reclamar de alguma coisa, os outros 3 vão ser a favor do empregador, do chefe. Então, ele vai acabar nem atendendo o que os trabalhadores estão pedindo. Então, é interessante, sim, trabalhar sempre em número par, e é importante a gente lembrar que o funcionário que vai estar ali representando os outros funcionários, que seria quase como representante, passa por um processo de votação. Então, nesse processo de votação, é interessante a gente saber também que ele é feito de maneira, então, bem cautelosa, ninguém fica sabendo o voto de ninguém, é feito assim, de maneira segura, né? Igual a gente diz, é igual uma votação no dia a dia mesmo, né? Cada um tem o seu voto é pessoal, e também só pode ser votado aqueles funcionários que realmente querem participar disso, né? Então, não vão escolher lá para ser o representante deles um dos funcionários que não quer. Ele não tem que se sentir obrigado a fazer, ele tem que querer realmente participar como um representante dessa comissão. Então, em 1944, é quando a gente teve a primeira lei, que era o Decreto-Lei 7.036, que fez a Lei de Prevenção dos Acidentes. Então, ela fixou, se você tem 100 empregados ou mais, tem que ter, então, comitês na empresa, tem que ter esse cuidado. Ah, mas eu tenho só 80 funcionários. Bom, então tudo bem, você não precisa, mas você daqui a pouco já vai ter 100, se continuar crescendo. Então, já fique em alerta que se tiver mais de 100 funcionários, você vai precisar fazer essa comissão interna de prevenção dos acidentes, que é a CIPA. Depois, em 1953, teve uma nova portaria, a 155, que daí ela realmente colocou a sigla CIPA como a gente conhece até hoje, que é a Comissão Interna de Prevenção dos Acidentes. E também a CIPA ela está sendo abordada na norma regulamentadora número 5.
A gente tem aqui que, então, ela vai estabelecer os parâmetros da CIPA, né, para uma empresa, o seu dimensionamento, então, aquilo que eu comentei com vocês. Dimensionamento porque se a empresa é muito grande, ela vai precisar, então, de um cuidado ainda maior, vai ser mais setores para analisar, são mais funcionários, então, isso vai fazer com que você tenha a comissão ainda maior, vai ter que não só ter um trabalhador para falar pela unidade fabril inteira, né, vai precisar, às vezes, de uns 5, pelo menos, responsáveis para estar falando conforme for o número dos trabalhadores. Além disso, a CIPA, ela, através da representação dos trabalhadores, né, ela é uma parte integrante da segurança. Por quê? É que a gente comentou. O próprio trabalhador, ele vê ali no dia a dia qual que é o risco. Então, eles também, como medida de treinamento, eles ficam tão preocupados com relação à situação de risco. Ele vai evitar, então, com que esse trabalhador corra um risco maior. Ele vai estar informando para o outro, ó, cuidado que ali você pode levar um choque. Cuidado porque em tal local você pode, então, correr o risco de sofrer um acidente. Então, é muito importante que dentro da CIPA, né, e não é só importante, mas é necessário, está dentro da norma, é preciso sim que tenha um representante que está ali realmente treinado e habituado com o dia a dia do trabalhador. Então, às vezes, se eu tenho vários setores na indústria, um setor é responsável pelo produto A, outro pelo produto B. Então, em vez de pegar só um funcionário que vai ficar caminhando entre esses dois setores, pega um funcionário de cada um desses setores para ficar ainda mais claro, para saber que risco que eles estão sofrendo. Então, vocês já devem ter visto, ou reparem, cada das indústrias, elas têm assim, logo na entrada, estamos há tantos dias sem acidentes, o nosso recorde foi tantos dias. Então, é como se ficasse uma meta mesmo, né? Às vezes a pessoa chega lá já nos seus 300 dias sem acidentes e aconteceu um. Então, dali é necessário bater a meta de novo, cuidar, verificar onde que teve um acidente, o que vai poder fazer para melhorar isso, para evitar que tenha problemas futuros. Então, também, uma coisa legal que eles fazem é comemorar, né? Então, cada empresa, às vezes, tem a sua forma de comemorar, mas se conseguiu ficar tantos dias sem acidentes, eles vão ganhando benefícios com relação a isso. Então, faz um happy hour, faz uma comemoração, porque todos os funcionários, eles se cuidaram e não sofreram acidentes. É claro que, como o próprio nome diz, tem acidente que não tem muito como você prever, acaba acontecendo, né? Mas o importante é que, se acontecer esse acidente, pelo menos ele seja assim, com um risco menor de todos, né? Que seja uma coisa pequena, que o seu funcionário não esteja tão machucado, nem que ele tenha morrido devido a um acidente maior. Então, a gente diz assim, quem que é obrigado, né? Quem que tem que ter essa CIPA? Então, as empresas privadas, públicas, a sociedade de economia, órgãos de administração, tanto direta quanto indireta, instituições beneficentes, associações recreativas, cooperativas e outras instituições que tenham trabalhadores como empregados, tem que ter a CIPA. Então, no shopping, no clube, dentro do governo, em colégio, todos os locais tem que ter essa CIPA. Né? E dali, como que é essa organização? Então, ela é composta por representantes do empregador e dos empregados, que eu comentei com vocês, em número par. Então, se eu tenho 2 do chefão, eu tenho que ter 2 do funcionário. 3 do chefão, 3 do funcionário. Então, em número par, para evitar que numa votação ninguém fique ganhando do outro de maneira injusta. Então, os representantes dos empregados, dos empregadores, perdão, dos chefões, tanto titulares quanto suplentes, vão ser escolhidos pelo próprio empregador, é ele que vai decidir. E depois, com relação aos empregados, aos trabalhadores, né, é feita então essa eleição, né, não necessariamente ele tem que estar afiliado ao sindicato deles, né? Às vezes é um funcionário que eles acham bacana, que consegue conversar bem com ele, consegue expor um problema, ele é educado, né? Às vezes, se você colocar um funcionário que é muito bronco, assim, muito ríspido, e que só fica brigando, ou só fala palavrão, não sabe informar, né? Não sabe conversar, ninguém vai querer nem falar com ele, né? Então, é por isso que é importante fazer uma eleição antes, para verificar, então, se esse funcionário é bacana de você estar colocando ele como responsável ali de estar falando sobre os problemas, os riscos e também levando os problemas para o chefe para resolver. O mandato de quem for eleito no CIPA é para 1 ano. Então, ele fica ali 1 ano trabalhando, mas depois, futuramente,
Caso ele queira se reeleger, é possível também. Então, os 5 passos para a gente ter com que a CIPA ela tenha uma maior informação do SST, que é, então, a segurança, né, e saúde do trabalho. Então, primeiro, orientar o empregador, indicar os trabalhadores comprometidos, então, aqueles que realmente têm interesse de fazer isso. Também incentivar desde o primeiro momento a eleição da CIPA, então falar, ó, vamos ter a CIPA, vamos lá, quem que vai se inscrever? Incentivar, sabe, para que eles se animem para fazer essa ação, para que eles se animem para querer se eleger. Ministrar um treinamento com qualidade, então não adianta você falar com ele meia boca e depois ficar cobrando relatórios de o que você nem explicou direito. Então faz o treinamento direitinho, explica para ele como que deve ser a CIPA, o que ele vai ter que ver, né, o que ele vai ter que ouvir dos funcionários. Então assim você faz o treinamento bem completo. Lembrando que não dá para usar, às vezes, termos muito formais, porque às vezes a pessoa não trabalhou nisso, né? Ela não tem uma pós em segurança do trabalho, ela não tem uma pós em medicina. Então, por que, por exemplo, você vai falar plurido? Fala coceira. Coceira o funcionário vai entender. Plurido, ele vai ficar olhando e não sabe do que você está tratando. Então, sabe, são palavrinhas assim que deve-se tomar cuidado para que ele chegue até o trabalhador ali, para que ele entenda o que você está querendo falar. Então, por exemplo, em vez de falar assim no meio do treinamento, porque a luz escura da cefaleia, o trabalhador que não tem conhecimento dessa palavra vai ficar olhando e vai pensar, meu Deus do céu, o que é cefaleia? Até ele ter consciência ou pesquisar e daí ver que cefaleia era uma dor de cabeça, né? Por que demorar tanto para poder, né? É mais fácil você ensinar ele ali logo de cara e falar, olha, a luz escura vai dar dor de cabeça. Então, usa, né, termos mais fáceis para que todos possam entender. Tanto o médico vai entender o que é dor de cabeça, quanto o funcionário que às vezes não tem, às vezes só tem ensino médio, ou às vezes nem tem tanto estudo, ou nem tem essa familiaridade com os termos técnicos difíceis, né? Então, é importante usar palavras que os dois entendam. Além disso, é importante entregar modelo do documento pronto para que a comissão veja, né? Não adianta você falar, entrega aí um documento, e ele nem saber como que deve ser o modelinho, nem ter ideia, daí vai ter que fazer o quê? Vai ter que fazer um trabalho dobrado, né? Se ele só colocar num papel assim, setor A, máquina quente, mas daí você queria que tivesse um mapinha com uma coloração vermelha para risco grave, uma coloração amarela para um risco moderado, verde para quando não tem risco ou o risco é muito leve, né? Então, se você queria alguma coisa muito mais complexa, você já deve informar antes, né, a sua comissão para que ela possa fazer um trabalho adequado e evitar, então, um trabalho duplo. Além disso, o próximo passo para ter uma boa difusão das informações é sensibilizar a gestão da necessidade de incentivar e acompanhar. Então, o chefe tá ali junto, se interessando em fazer o trabalho. É muito importante que o próprio chefe, ele abrace a causa mesmo. Então, qual que é o problema? Tá com problema de segurança do trabalhador por causa de um maquinário ali que está com temperaturas muito altas. Então, sensibilizou a gestão, sensibilizou o chefe e ele vai verificar, vai contratar um técnico para ver por que aquele equipamento está esquentando tanto, ou ele vai contratar alguns pedreiros para abrir áreas, para fazer janelas, para ventilar melhor aquele ar. Então, é importante que a gestão não apenas saiba que existe um problema, mas que ela, então, abrace a causa ali e que ela venha trazer soluções para aquele problema que o trabalhador está falando. Senão ele vai cansar, ele fica falando toda hora que ele está com calor, eu fico falando toda hora que a iluminação está ruim, né? Se o chefe não fizer nada, ele vai parar de reclamar e só vai começar a não tentar mais chamar o chefe para tentar resolver aquele problema, só vai ficar com uns burburinhos ali interno entre os próprios trabalhadores. Isso deixa o clima ruim, diminui a produtividade, então a pessoa não tem liberdade de conversar com a alta hierarquia para poder pedir alguma coisa, ela acaba então ficando insatisfeita e vai trazendo mais problemas internos entre eles. Então aqui está resumidinho cada um deles. Então, primeiro lá, orientar o empregador para ter os trabalhadores comprometidos. Então, ele ali falar que vai realmente se comprometer e estar auxiliando o próprio trabalhador. O segundo, que a gente falou, incentivar, né, que os trabalhadores
participam da eleição, que eles queiram participar dessa comissão interna ali que vai falar. Então, tenta avaliar, tenta conversar com eles, mostre que vai ter eleição, façam propagandas, né? Para que atinja a maioria dos trabalhadores, né? Se não 100%. Então, para que todo mundo saiba que vai existir uma eleição e que eles vão estar trabalhando com relação a isso. Outro ponto importante que a gente falou agora, sobre ministrar um treinamento de qualidade. Então, usa as palavras adequadas, faz um curso completo, mostra a importância do seu serviço, né? Porque o trabalhador, então, se anime para fazer. Então, orienta com detalhes cada uma das situações, das comissões, né? E dali, então, isso ajuda com que a CIPA, né, essa comissão interna, se anime para fazer as atividades. Além disso, construir uma base de conhecimento sobre higiene ocupacional. Então, você faz um treinamento e verifica se eles estão entendendo o que você está falando. Não sei se vocês conseguem ver, está bem pequenininho aqui na figura, mas diz aqui, ó, os agentes, né, os riscos e as consequências em cada uma dessas figurinhas aqui. Então, olha só, os agentes contaminantes, ó, verde para físico, vermelho para os químicos e os biológicos marrom. Né? Hoje em dia, essa parte dos riscos biológicos em marrom está ainda mais sendo em destaque porque a gente tem discutido bastante a questão do coronavírus. Então, justamente por ser um vírus, um micro-organismo, ele é um risco em marrom. Então, é necessário treinamentos para falar que os funcionários devem usar a máscara, que eles devem depois jogar essa máscara se ela ficar úmida, e informando essas informações e com isso ter a higiene ocupacional, tá bom? Então, vamos ver aqui, ó. A próxima questão seria fazer os modelinhos dos documentos, o que eu quero que você entregue, o que é para fazer, evitando problemas maiores, porque um grande problema da gestão é o tempo que os trabalhadores vão levar para fazer aquilo. Né? Então, se você vai dar para ele, ó, você tem uma semana para andar em toda a fábrica, ver onde que tem o risco e me mandar um documento. Às vezes ele vai levar um tempo enorme só para escrever esse documento, porque às vezes é pedido foto, então ele vai tirar foto, no outro dia ele vai colar no documento, no outro dia ele vai escrever qual que é cada um dos riscos, daí depois ele vai ter que visitar de novo cada um dos setores da fábrica, conversar com os trabalhadores, o que cada um está reclamando, o que cada um está tendo problema, então é importante com que você dê um tempo bom para ele, mas também indique quais são os documentos que você quer que ele faça. É claro que não é um copia e cola, tá bom? Às vezes tem alguns que vai ver lá assim, o documento é assim, eu vou fazer igualzinho. Mas imagine se chegou, por exemplo, ele reclamando de uma máquina lá que nem existe mais, né? Que já foi resolvido aquele problema. Então, existe essa situação também. Alguém quer falar alguma coisinha? Estou ouvindo um barulho do áudio. Não? Tá tudo bem? Qualquer coisa, deem um grito, tá bom? Vamos voltar aqui, estamos quase finalizando, ó. Já estamos quase no fim dos slides, tá bom? Se alguém tiver dúvida, pode ficar à vontade para perguntar. Então, aqui, daí o último passo, né, para você ter, então, uma sensibilização, uma maior difusão das informações, então, sensibilizar a gestão. Então, que os chefões abracem a causa para a melhoria da organização e dos recursos dos trabalhadores. Então, aqui eu estou passando rapidinho, porque eu já conversei com vocês anteriormente, e aqui só está bem explicado que na hora de querer estudar e ver o material de novo, já fica de fácil acesso. Então, quais seriam as atribuições da CIPA, que é essa Comissão Interna de Prevenção de Acidentes? Primeiro, identificar os riscos no processo do trabalho, elaborar aquele mapa do risco. Então, em azul, risco físico, em vermelho, risco químico, marrom, os riscos biológicos, né? E ter a maior participação possível dos números de trabalhadores. Então, quanto mais trabalhadores apontarem, às vezes fica mais fácil de você fazer um mapa de risco melhor, né? Às vezes, um problema que você está vendo, o outro não enxerga, né? E assim também, ou ele pode ver alguma coisa que você não percebeu que era um problema. Então, cada um, eles conseguem verificar determinadas situações melhores. Então, quanto mais pessoas participarem, mais fácil fica a parte visível de ver onde que estão os riscos que estão todos os trabalhadores correndo. Além disso, é importante que tenha assessoria, né? O cuidado com os serviços especializados de saúde, de medicina de trabalho e segurança.
Então, que os próprios médicos digam, né? Às vezes o funcionário não sabe que ele está estando exposto ao benzeno, aquilo pode causar um câncer para ele. Então, essa assessoria, esse cuidado junto com o médico ali informando, é bacana para ele estar te auxiliando sobre os riscos que a empresa está sofrendo. Outra questão é que uma coisa que às vezes acontece e a gente mesmo não percebe no nosso dia a dia é quando a gente está com erros ergonômicos. Então, você está sentado errado, o pé não está apoiando no chão, não está com a coluna reta, está carregando muito peso. Então, às vezes, você está fazendo aquilo lá e nem percebe. Você senta da maneira como você acha que está confortável, mas no final do dia sente uma dor. Então, quando a gente tem um serviço especializado, um médico, um enfermeiro, um técnico em enfermagem, né, ele vai poder te informar, ó, tá vendo tua posição? Tá errado, teu pé tem que estar inclinado, para ele não ficar também nem suspenso, porque senão também isso força. A altura do teu ombro com a mesa do computador deve ser tal, o peso que você pode carregar é tanto, o jeito que você vai se abaixar para pegar a caixa e levantar, tudo vai influenciar esses fatores ergonômicos. Inclusive, a gente vai ter aulas especiais para falar justamente disso, da ergonomia, que é tão importante também de ser discutida. Então, outra atribuição da CIPA, dessa comissão interna, é elaborar um plano de trabalho que vai possibilitar uma ação preventiva na solução dos problemas, né? Então, ela vai te dar um plano de trabalho, que ela vai falar, hoje nós vamos mudar as cadeiras de todo mundo, porque está todo mundo reclamando que a cadeira não é confortável, que ela não está na altura boa, então a gente vai comprar os equipamentos para que todos possam estar mais confortáveis. Então, beleza, arrumou isso. Depois, mês que vem, a gente vai ter um pouquinho mais de verba, a gente vai estar comprando novos capacetes, porque os capacetes que a gente tem já não são mais adequados. No próximo mês, o plano é trocar os protetores auriculares. Em vez de ser aquele que põe no ouvido, a gente vai querer que comprem os de concha, que é aquele que pega assim o ouvido maior, de maneira mais abrangente, assim, maior. Então, também é possível de fazer esse tipo de trabalho. E também participar da implementação e o controle da qualidade das medidas de prevenção necessárias. Então, ele coloca lá o que você deve fazer para que realmente as suas medidas de prevenção elas sejam eficazes, realmente com qualidade. A próxima atribuição do CIPA é realizar de maneira periódica a verificação do ambiente, a condição do trabalho, então se melhorou, se piorou, se os trabalhadores ainda estão reclamando. Às vezes achou que era mudar aquele equipamento, que a sala ia ficar menos quente, e depois o trabalhador olha lá e fala, não, continua quente, a gente não está conseguindo respirar aqui direito. Então também é importante de estar sendo abordado e discutindo isso com todos os funcionários. Além disso, é necessário que a CIPA, que é essa comissão dos trabalhadores e essa comissão junto com os escolhidos do chefe, né, eles façam reuniões para verificar se as metas foram cumpridas ou não e discutir quais situações de risco eles foram identificando. Às vezes resolveu um problema, mas tem outro, então eles vão sempre estar conversando até alinhar todos os pontos, né? Às vezes existia algum problema que você não viu que tinha, passou batido, mas agora entrou em discussão de novo. Então, é importante sempre estar se reunindo para abordar esses temas. E também divulgar aos trabalhadores as informações de segurança e saúde do trabalho. Então, normalmente é quase um trabalho de fiscal. Ele vai divulgar aos trabalhadores, vai dar um relatório, às vezes dá um panfleto, cuide disso, mas sempre vai ter que ter alguém ali do lado informando, olha, senta direito que a tua posição vai dar uma dor nas costas, ou não carregue os pesos dessa forma, porque pode travar ali a coluna e você vai ficar com dor. Então, você está informando os próprios funcionários, né, divulgando essas informações que foram obtidas. Também ele participa com os serviços especializados, se tiver alguma discussão com relação ao empregador, avaliar os impactos da alteração do ambiente, se foram benéficos ou não. Ele vai requerer, junto aos serviços especializados, aos médicos, enfermeiros, né, quando houver necessidade ou ao empregador, a paralisação de alguma máquina ou de algum setor. Então, olha, aquela máquina está inviável porque ela está emitindo gás poluente, gás que está fazendo com que todo mundo passe mal. Então, vai ser necessário, então, a gente fazer a paralisação dessa máquina, por exemplo. Então, olha como
é fator importante visando a segurança do próprio trabalhador e de quem está ali ao derredor. E também colabora para o desenvolvimento do PCMSO, né, e o PPRA, então aqueles programas que vão fazer a prevenção dos riscos, mas também vão trazer a segurança ocupacional. A gente também tem uma parte importante que eles vão divulgar e promover as normas regulamentadoras, de acordo com as cláusulas que já existem. Ele participa em conjunto com serviços especializados na análise do que causou a doença no acidente. Não adianta o trabalhador falar, não, eu fiquei com esse câncer no pulmão porque eu respirava vapor. Daí o outro falava, mas é só vapor de água, não é? Né? Não foi isso que te deu algum problema, talvez foi um outro fator. Mas é importante que ele identifique, né? Que ele informe, por exemplo, se o trabalhador falar, não, eu virei o pé porque tinha muitos equipamentos fora do lugar. E dali o próprio funcionário da CIPA, da comissão, ele fala, não, mas não tinha nada fora do lugar. Então, às vezes, para trazer uma segurança para a empresa também, quando existem casos que, às vezes, o trabalhador quer falar que houve uma situação que, na verdade, não houve, para poder justificar um problema que ele está tendo e que ele quer que, às vezes, a empresa pague um tratamento. Também requisitar ao empregador analisar as informações sobre as questões que tenham interferido na segurança e na saúde dos trabalhadores. Então, ele vai lá ter o contato com o chefão mesmo, com o empregador, apontando tudo o que houve na questão de segurança e saúde do trabalhador. Então, ele vai ter essa liberdade de poder lá conversar com eles. Quantas atribuições, hein? Então, imagine, se o pessoal só ouvir a atribuição, ele nem vai querer participar, né? É como se falasse assim, para você ser o representante da sala, o que você vai precisar? Você vai ter que fazer isso, 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 vai poder falar com o professor, você vai ficar responsável de pedir para o professor mandar o material, né? Então, existem casos assim que também você pode estar olhando que é muita atividade, mas ao mesmo tempo existem aqueles que gostam, né, desse fator assim de liderança, de poder tomar a frente, de auxiliar os outros, que às vezes o outro tem um pouco de vergonha para pedir algum auxílio. Então, as atribuições dessa comissão são grandes, né? Bastante coisa, mas é importante a gente estar falando de cada uma delas. Então, por exemplo, aqui a gente tem a necessidade, por exemplo, deles requisitarem cópias do CAT que foram emitidas, promover em conjunto a Semana de Prevenção dos Acidentes e participar anualmente também de algumas campanhas. Então, essas reuniões vão acontecer de maneira mensal, de acordo com o calendário que já existe. Então, eles fazem um calendário logo no começo do ano e falam, todo mês, no dia tal, a gente vai se reunir para conversar. As reuniões têm atas assinadas, então fica bem registrado para falar o que foi conversado, quem que participou, quem não participou, o que foi acordado de metas, o que foi alcançado ao longo desse tempo, e também para fazer as atas, elas ficam à disposição dos agentes de inspeção do trabalho, que são os AIT. O que é isso? Então, são aqueles agentes que vão verificar se o trabalho está adequado ou não, se a empresa está atendendo às normas, tá bom? Então, aqui a gente tem um resumo dizendo assim, dentro do trabalho a gente tem a necessidade da higiene, da segurança e da saúde, né? Porque a segurança e a saúde é um compromisso de todos. Então, agora, eu só queria estar mostrando para vocês, eu queria ver se vocês conseguem ver, eu vou abrir aqui o AVA com a aula de hoje. Vocês conseguem ver o AVA aberto aqui? Sim. Sim, professora. Então, obrigada. Aqui tá, olha, os documentos que eu falei para vocês. Aqui a gente tem primeiro um vídeo com o conceito das responsabilidades e dimensionamento do CESMIT e da CIPA. Então, vocês podem apertar aqui, é um vídeo curtinho. Se eu não me engano, acho que é 4 minutos, que é um senhorzinho explicando um pouco sobre a CIPA, como que funciona. Nesse documento aqui de baixo, vocês têm a NR5, que é aquela que instituiu a CIPA, que é a Comissão Interna de Proteção, certo? Comentada. Então, ele vai falando item por item como que é a questão dos documentos. E esse último aqui também fala do CIPA de uma maneira bem abrangente. Eu vou abrir esse aqui último para mostrar para vocês rapidinho. Enquanto ele carrega aqui. Então, ele vai falar sobre a Comissão Interna de Prevenção dos Acidentes. Então, enquanto está abrindo aqui, eu vou abrir para vocês também a CIPA NR5 comentada. Essa daqui é um pouquinho menor. Daí vocês podem baixar esse documento para ter a título de conhecimento, né?
Então, aqui nesse manual, aqui, manual da CIPA, ele vai ter, então, a NR5, tá vendo? Ela comentada. Então, desde o comecinho, na primeira parte, ele falava que era objetivo. Então, explica aqui embaixo. Ele aborda sobre a relação do homem e do trabalho. E daí ele vai falando vários itens ao longo da norma. Então, ele fala lá, a disposição contida na norma aplica-se aos trabalhadores. Então, como que deve ser uma constituição da CIPA, quantos funcionários. Então, ele é bem bacana e dali ele está em preto as anotações, por isso que ele é comentado, e em verde é a NR mesmo em si. Então, para quem for trabalhar nessa parte, que vai precisar de auxílio, né, até mesmo para preparar estratégias para melhorar a saúde e segurança numa empresa, é bacana de ter esse documento aqui, porque ele vai facilitar vocês de estarem, então, discutindo. Então, ele tem 54 páginas, ele é bem amplo, mas ele é bacana porque ele vai falar de cada uma das normas, né, dentro da norma de cada uma dos itens, né, que ela tem. E esse outro documento que eu estava comentando com vocês, que é o da CIPA mesmo, é menos páginas, são 28 páginas, mas ele vai estar comentando sobre como que é a CIPA. Então, deixa eu só diminuir um pouquinho aqui a porcentagem dela para verificar o tamanho. Então, deixa eu anotar aqui, que eu puxei muito. Então, aqui é para você entender o que é a CIPA, conhecer ela com relação às suas normas, dimensionar a CIPA, aquilo que a gente falou, se a empresa é grande, pequena, né? O que a gente viu? Que a partir de 100 funcionários é obrigatório ter a CIPA, então ter essa comissão interna dos trabalhadores que vão estar apontando os riscos. Dali ele explica um pouquinho de onde que surgiu a CIPA, como que é a organização, certo? Então são vários temas que você vai vendo o que ele tem com relação ao treinamento, com relação ao dimensionamento, como que vai ser o processo eleitoral. Então, olha só, aqui parece uma eleição normal que a gente vai mesmo ali no dia a dia, né? Uma urna eletrônica. Mas é claro que na empresa, às vezes, ainda é tudo com base no papel, ou você pode votar agora eletronicamente, tem uns documentos pelo Google mesmo que você responde nos questionários. Então, vai depender de como que é cada uma da indústria. E dali aqui no finalzinho tem algumas perguntas, como se fosse autoavaliação. Então, para você lembrar, CIPA, o que era CIPA? Então, às vezes o fato de você escrever no papel, então C significa, né, o que significa? Comitê, interno, proteção. Então, dali vocês vão verificando essas siglas e daí vai poder falar qual é a vantagem, desvantagem e assim por diante. Tá bom? Então, para a aula que vem, para o trabalhinho da semana que vem, já que a gente não vai ter a aula por causa do feriado, a gente vai colocar aqui que as perguntas de autoavaliação vão estar nesse documento, para vocês responderem do 1 ao 7, tá bom? O documento tem mais questões, ele vai até o 13, então quem quiser respondendo pode responder um pouquinho mais, mas a pergunta aqui vai ser essa autoavaliação aqui. O que é o CIPA, qual que é a importância dela para a empresa, como que eu vou dimensionar, 3 atribuições da CIPA, né? A gente viu que tem várias, mas vocês vão colocar 3. Por que é a necessidade de treinar dentro da CIPA, as vantagens de você ser um membro e a responsabilidade do empregador, tá bom? Então, eu vou depois colocar numa aba especial aqui mesmo, depois da aula 4, essa questão do trabalho individual. Ele não vai ser para a semana que vem, porque semana que vem é o feriado, né, de Sexta-feira Santa. Mas ele, então, para entregar pelo AVA mesmo no dia 9. Então, vocês vão abrir o documento, vão responder essas 7 perguntas. Então, nesse documento que estão aqui, ó, CIPA Comissão Interna, tá bom? Mas eu vou abrir uma outra aba e qualquer coisa eu coloco de novo esse documento para facilitar para vocês. Tem respostas no nosso slide, tem nesse próprio documento, mas é só para vocês fixarem mais essa ideia da CIPA, tá bom? Então, aqui, por exemplo, a gente tem algumas questões de como que a CIPA foi criada. A gente tem aqui no slide várias questões com relação ao que tem que ter dentro da comissão, por que é importante, né? Quanto que é o número de funcionários de cada um dos lados, quando a gente fala dos trabalhadores e dos empregadores, tá bom? Então, quem quiser pode dar uma olhadinha pelo slide, mas se não pelo próprio documento aqui, que é esse CIPA Comissão Interna, tá? Eu vou deixar para vocês, então,
esse trabalho. Quem quiser pode ficar à vontade, não sei como que vocês estão de tempo agora. Quem quiser iniciar agora pode iniciar. Quem quiser, então, depois responder durante a semana, conforme for o tempo melhor de vocês, vocês vão fazendo conforme for melhor, tá bom? Mas ali ficamos marcados para a entrega desse trabalhinho no dia 9. Então, são 7 perguntas para vocês estarem respondendo, tá bom? Alguma dúvida? Tá tudo tranquilo. Então, vou deixar escrito aqui no chat só. Trabalho para o dia 9/12. 9/12 não, 9/3, tá bom? Vai estar disponível no AVA. Hoje mesmo eu já coloco lá para vocês. Então, Pode ser dia 12, professora. Eu não vou reclamar, não. Pro mês 12. Pois é, só para dezembro, depois que já acabou. Então, o Cauã perguntou, precisa enviar? Vai enviar pelo AVA mesmo. Vai ter lá a opção responder, daí você vai pegar o teu documento assim, você abre a pastinha e só arrasta para dentro do AVA. Tá bom? Então, é para responder a pergunta do 1 ao 7, mas para ficar bem claro mesmo, eu vou copiar só aquela parte das perguntas e vou deixar para vocês ali no AVA. Então, por isso, hoje era isso. Obrigada pela atenção de todos. Desculpa os barulhos de máquina, do ruído aqui, mas depois que desligou a câmera ficou melhor mesmo. Tá bom? Quem tiver alguma dúvida pode me perguntar, levantar a mão. Se não, eu já aproveito para desejar bom descanso para vocês, bom final de semana. E semana que vem, então, é o feriadinho. Quem tiver tempo, aproveita para fazer o exercício e entregar dali no dia 9, tá bom? Qualquer novidade com relação à volta da aula presencial, eu deixo avisado vocês também pelo AVA. Obrigada a todos, bom descanso. Boa noite, professora. Boa noite, prof. Boa noite, bom descanso.